Oi, gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora pra cozinha fazer um bolo delicioso e muito fácil. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 3 ovos inteiros. Vou adicionar também meia xícara de açúcar mascavo ou outro açúcar de sua preferência. E agora a gente é só misturar bem para incorporar. Olha só, feito isso vou adicionar meia xícara de manteiga, bem molinha em ponto de pomada ou então derretida, mas quem preferir pode substituir a manteiga por margarina ou óleo, de sua preferência aí. E na mesma quantidade. Agora a gente é só misturar bem até incorporar. Reservo. E a parte aqui em outro recipiente, gente, eu tenho 4 bananas bem maduras. Essa aqui, gente, é a banana nanica ou caturra. Eu prefiro fazer esse tipo de receita com essas bananas, pois elas são mais docinhas, mas também pode ser feita com a banana prata. E quanto mais maduras estiverem, melhor o bolo vai ficar. Olha só, gente, amassei bem aqui e agora vou adicionar a mistura batida. E agora é só misturar bem para incorporar. Em seguida, eu vou adicionar 1,5 xícara de aveia em flocos finos, mas quem preferir também pode utilizar a farinha de trigo ou então a farinha de aveia. Agora, gente, eu vou adicionar canela em pó a gosto. Em seguida, vou misturar bem até incorporar. E olha só como ficou a textura. Vou retirar o fouet. E agora, gente, eu vou utilizar aqui 1 xícara de castanha do Pará, que eu piquei aqui bem grosseiramente. Reservo um pouquinho para a cobertura e adiciono também 1 xícara de gotas de chocolate. Eu estou utilizando o ao leite, mas quem preferir pode utilizar também um meio amargo, ou da sua preferência aí. Reservei um pouco para a cobertura e agora a gente é só misturar bem. E vejam só como é fácil de fazer esse bolo, gente, fica incrivelmente delicioso. E por último, vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E misturo novamente até incorporá-lo. E vejam só como ficou o resultado final da textura da massa. Olha só que linda que fica, gente. Feito isso, eu vou pegar uma forma que já está untada e enfarinhada. Eu enfarinhei com aveia e também coloquei um papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Gente, essa forma mede 25 cm por 13 por 6,5 de altura. Coloquei toda a massa aqui e espalho bem para que fique bem nivelada. Em seguida, cubro com as gotinhas de chocolate que eu havia reservado. Lembrando que as gotas de chocolate podem ser substituídas também por chocolate em barra picadinho. E por último, vou finalizar com as castanhas picadinhas, que também podem ser substituídas por outro tipo de castanhas ou então por nozes, os da sua preferência aí. Gente, depois disso eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixo assando por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Esse bolo eu desenformei ainda morninho para aproveitar o chocolate derretendo. Gente, essa é uma receita super versátil, que quem preferir não precisa nem adicionar o açúcar. Especialmente quem quiser aproveitar somente o doce das bananas e do chocolate. Ou para quem estiver com uma dieta mais restritiva em relação ao açúcar. Mas para mim essa quantidade que eu adicionei, gente, ficou perfeita. Olha só isso! Espero muito que vocês tenham gostado e façam aí e desfrutem desse bolo delicioso. E me contem depois. E vamos para a próxima receita do dia? Oi, gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer esse bolo delicioso? Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar meia xícara de açúcar e 2 ovos inteiros. Vou misturar rapidamente. E em seguida vou adicionar um copinho de 170 gramas de iogurte natural.
Lembrando, gente, de retirá-lo uns 10 minutinhos antes da geladeira para ser utilizado em temperatura ambiente. Adiciono também 1/4 de xícara de óleo. E agora sim, gente, eu vou misturar bem até dissolver completamente o açúcar e essa mistura ficar bem incorporada. Olha só. Depois disso, eu vou adicionar 150 gramas de doce de leite, que pode ser o da marca de sua preferência aí. Lembrando também que quem preferir pode utilizar o leite condensado cozido, que fica delicioso também. Agora eu vou misturar bem até incorporá-lo. E olha só que cor bonita que fica esse bolo, gente, e o sabor então é maravilhoso. Agora eu vou pegar uma peneira e vou passar por ela 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar também uma pitadinha de sal para realçar o sabor do bolo e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou peneirar em 2 etapas. Coloquei essa primeira parte e agora vou misturar bem até incorporá-la. Olha só, vou adicionar todo o restante e misturo bem novamente até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Vejam só como fica a textura da massa. Vou retirar o fouet e em seguida vou adicionar 100 gramas de gotas de chocolate. Lembrando que quem preferir também pode utilizar o chocolate em barra picadinho. Vou misturar bem até incorporar. E olha só que massa bonita que fica, gente. Feito isso, eu vou pegar uma forma que eu vou utilizar. Essa forma mede 22 centímetros por 11 por 6 de altura. Já está untada e enfarinhada. Eu também forrei com papel manteiga para facilitar na hora de desenformar o bolo. Coloco toda a massa na forma e em seguida dou uma lisadinha para que fique bem nivelada. E depois disso, gente, eu vou colocar um pouco de doce de leite bem no meio da massa. Mas lembrando que é totalmente a gosto e opcional. Quem preferir pode fazer somente um bolo simples, que fica maravilhoso também. E fazendo assim ele já sai recheado, mas lembrando, gente, que o recheio ele vai afundar, por causa da densidade do doce de leite. Agora eu finalizo aqui com gotinhas de chocolate por cima. Em seguida, vou levar o bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Deixo esfriar antes de desenformá-lo e agora, gente, é só cortar e servir e desfrutar desse bolo delicioso. Vejam só como fica. Olha só essa cor como fica linda. E é delicioso, olha só isso! Esse é um bolo rapidinho de fazer, super simples e muito fácil. E vale a pena, gente, porque é maravilhoso, é muito gostoso. Olha só isso! Espero muito que vocês tenham gostado e façam essa receita em casa, porque ela vale muito a pena. Olha só como fica! Úmido e delicioso. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!